Brasilinas e brasilinos, preparem-se, porque hoje o Brasil atingiu um novo marco, um novo achievement desbloqueado. Não é qualquer conquista, não. É aquele tipo de conquista que só aparece em jogos de terror psicológico, tipo Silent Hill. Parabéns, você ativou o modo ditadura suprema no nível Alexandre de Moraes. Pois é, nosso querido ex-presidente Jair Bolsonaro, que já vivia numa espécie de escape room permanente, chamada prisão domiciliar, cheia de tarefas diárias como não respire muito fundo, não fale no X, não reze em público, agora foi puxado para o modo hardcore. Moraes decretou prisão preventiva. Por quê? Porque o Brasil é aquele país onde até quem está preso pode ser preso de novo. E, naturalmente, isso gerou reação. Não do Brasil, né? O brasileiro tá traumatizado, tá igual cachorro de apartamento ouvindo o trovão. Mas lá fora, meu amigo, lá fora o povo falou. E falou alto. Até a diplomacia norte-americana, aquela instituição tradicionalmente calma, polida, educada, cheia de protocolo, até ela saiu do salto. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez um post no X, aquele post com cheiro de é oficial, perdemos a paciência com vocês. E antes que alguém tente dourar a pílula, vamos ao ponto. Eles só não escreveram que vergonha Brasil, porque seria antiético, mas escreveram tudo o que fosse equivalente. O vice, o número 2 do Departamento de Estado americano, acaba de fazer uma postagem a respeito da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Christopher Landau escreveu por meio da plataforma X e você já vê o texto traduzido. Ele fez a postagem, claro, originalmente em inglês. O ministro Alexandre de Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, falando que, fazendo referência à aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes por parte do governo americano, trouxe descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial. Palavras do número 2 de Marco Rubio no Departamento de Estado dos Estados Unidos, Departamento de Estado americano. Segue Christopher Landau. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito, fazendo menção, mais uma vez, à decisão de Alexandre de Moraes de hoje e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar, sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. E houve, logo na sequência dessa postagem, feita por Christopher Landau, um agradecimento do perfil do deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro. Mas está aí, depois de algum tempo, e lembrando, nesta semana, o governo de Donald Trump retirou a sobretaxa de 40% de uma série de produtos importantes da pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos, como café, carne bovina e uma série de frutas, não todas, mas várias frutas exportadas do Brasil para os Estados Unidos. Isso aconteceu na quinta-feira e aí hoje, e depois de uma série de reuniões que Marco Rubio teve com Mauro Vieira, tudo isso já há 2 meses que vem acontecendo essa aproximação entre Brasil e Estados Unidos, desde aquele momento que foi chamado como uma excelente química entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva lá na Assembleia Geral da ONU. Irmão, quando o país chama o juiz supremo de outro país de violador de direitos humanos, isso não é comunicado diplomático. Isso é treta. Isso é bife internacional. Isso é temporada nova de House of Cards misturada com Narcos e roteirizada pelo pessoal do Chaves. Na verdade, Chandemar reconhece os limites, mas não tá nem aí. A Embaixada dos Estados Unidos escreveu isso sobre o ministro mais poderoso do Brasil. E o Brasil respondeu como? Com silêncio. Porque o Itamaraty hoje é basicamente aquele personagem do The Office que só quer ir para casa. E olha que não foi só a embaixada não. Mais cedo, o subsecretário Christopher Landau, aquele que a gente pode chamar aqui carinhosamente de El Quitavistas, já tinha falado a mesma coisa. E a embaixada basicamente traduziu o post dele como quem diz: sim, é isso mesmo que você leu. Estamos repetindo para não parecer surto coletivo. E foi aí que o mundo começou a pegar fogo. Porque não foi só o Landau, não foi só a embaixada, não foi só o Departamento de Estado. Até Donald Trump entrou na brincadeira. E ele resumiu tudo com uma frase que é um poema contemporâneo.
That's too bad. That's too bad. Aí entra em cena o advogado Martin DeLuca, que representa a Trump Media e a Rumble no processo contra Moraes na Flórida. O sujeito é basicamente o John Wick jurídico. E largou. A prisão é um insulto às autoridades americanas. Insulto. Ele não chamou de erro, não chamou de excesso, chamou de insulto. E ainda disse que Chandler Clayson escalou a caça às bruxas. Antidemocráticos. E aí chega ele, Jason Miller, conselheiro de Trump. Ele não fala nada, ele não escreve nada, ele simplesmente posta um vídeo do Voldemort. O inverno está chegando. Voldemort, o maior vilão de Harry Potter, um careca de toga preta. Coincidência? Nem o Dumbledore acreditaria nessa. E Miller escreve, o inverno está chegando. Pronto. A partir desse momento o Brasil entrou oficialmente no universo de Game of Thrones. A gente virou a muralha, Moraes virou o rei da noite e Trump virou Jon Snow dizendo You know nothing, Chandler Clayson. Porque o inverno está chegando é o lema da casa Stark. Significa problema chegando, treta vindo, o caos batendo na porta. Não é ameaça, é spoiler. E veja, é perfeito para o momento brasileiro, porque a ideia central é nenhum poder dura para sempre. E meu amigo, tem gente no Brasil que precisava ouvir isso bordado numa almofada. E então, volta o nosso John Wick jurídico, Martin DeLuca, agora no modo Teacher DeLuca, dando aulão na Jovem Pan. E ele traz o que ninguém quer encarar. Os brasileiros estão com medo. E não é aquele medo fofinho, tipo Ai, será que o boleto vence amanhã? É medo de estado policial. Muitas pessoas estão falando, para mim em privado, o presidente Trump tem que salvar o Brasil, o presidente Trump tem que sancionar todo mundo, os Estados Unidos têm que fazer XYZ. E tem uma realidade que não é falada muito, mas que precisa ser ressaltada. E a realidade é que os Estados Unidos não podem salvar o Brasil se os brasileiros mesmos não estão salvando o Brasil. Né? Eu acho que o que temos visto nos últimos meses é uma indignação extrema nas redes sociais. Mas poucas pessoas se manifestando na rua, poucas pessoas se manifestando no Congresso de uma forma que rebate, por exemplo, o 2% alcolumbre, né? Eu que chamo ele de alcolumbre 2%, que está segurando mais de 20, acho que 22 pedidos de impeachment. Então, assim, quando você tem uma captura das instituições e as instituições deixam de funcionar do jeito que é esperado, são os brasileiros mesmos que têm que liderar. E os Estados Unidos podem apoiar, mas quem tem que liderar é o público brasileiro, os eleitores brasileiros, né? E Estados Unidos pode acompanhar, mas os Estados Unidos, o presidente Trump, não pode resolver o problema dos brasileiros desde fora. Os brasileiros mesmos que têm que resolver o problema. Ora, Martin, você entende que pode haver algum tipo de decisão ou alteração em decisão do presidente norte-americano ou uma dificuldade maior de articulação com Marco Rubio a partir do desdobramento que a justiça brasileira traz para o caso de Jair Bolsonaro? Com certeza, é absolutamente possível, mas também acho que tem uma parte das pessoas que tomam essas decisões que está muito de olho para ver o que os brasileiros farão por si mesmos, né? Porque isso aqui não é sobre Jair Bolsonaro. E também eu vejo que tem muitas pessoas da direita descartando Bolsonaro, né? Isso aconteceu, estamos acostumados a ver isso, aconteceu nos Estados Unidos. No ano 2022, depois que... 2021, 2022, depois que o presidente Trump saiu da Casa Branca, não tinha ninguém em Mar-a-Lago. Era um lugar bem solitário, certo? Todo mundo tinha descartado o presidente Trump. Quando começaram a fazer os indictments, né, os inquéritos, e que teve muitos, os julgamentos do presidente Trump, várias figuras da direita se afastaram rapidamente e falaram que elas eram as pessoas indicadas para acabar com a polarização, etc., né? Mas a verdade é que os eleitores conservadores nos Estados Unidos rejeitaram isso e acabaram retornando o presidente Trump à Casa Branca com as maiores quantidades de votos da história recente dos Estados Unidos.
Então aqui eu acho que é um eco descartar por duas razões. Primeiro, porque a pessoa que a maioria do público com certeza se sente identificada. E a segunda razão chave é porque hoje Bolsonaro e amanhã será o próximo líder da direita que não gosta ou que está falando ou que desconcorda ou que foi contra o sistema de uma forma não aceitável. Então ninguém está seguro quando já não está se cumprindo a lei. Ah, essa doeu, essa bateu. Essa foi aquele soco de filme que deixa o protagonista tonto olhando para a câmera. E conclui: os Estados Unidos podem pressionar, expor, impor custos, mas não podem ir para as ruas no lugar dos brasileiros. Ou seja, amigo, não existe exército americano para sua democracia. E ele finaliza: o medo perde força quando as pessoas dizem chega. Paulo Freire tremeu, Gramsci chorou, a militância do PT apagou o post e fingiu que não viu. E, como se não fosse suficiente, De Luca posta hoje mais um textão nível cartinha do fim de relacionamento. O que tenho ouvido dos brasileiros nos últimos dias é importante para os americanos. Mais do que revoltados, as pessoas no Brasil estão com medo. Elas relatam serem monitoradas por suas falas, punidas por protestarem e silenciadas online. Muitas afirmam abertamente nos comentários: não podemos protestar sem sermos presos. Este é o sentimento dos cidadãos que acreditam que suas instituições foram capturadas por um pequeno grupo de poder irresponsável e que o crime organizado e o Estado agora se sobrepõem de maneiras que tornam a correção democrática praticamente impossível. Os brasileiros se sentem abandonados por suas próprias instituições. Eles veem o crime organizado se infiltrando na política e no judiciário. Não confiam que o Supremo Tribunal Federal proteja seus direitos. Observam a censura normalizada e a dissidência criminalizada. E acreditam cada vez mais que somente a pressão americana pode forçar a responsabilização. Esse nível de desespero cívico não é normal em uma democracia. É um sinal de alerta de um sistema que está trilhando um caminho muito sombrio. O público brasileiro está sinalizando que algo fundamental se rompeu e que estão se esgotando as ferramentas democráticas para consertar a situação. Meu amigo, isso não é relato de democracia. Isso é review no TripAdvisor da Coreia do Norte. Brasilinas e brasileiros, quando um advogado americano envolvido num processo contra o ministro mais poderoso do Brasil diz que o país está em um caminho muito escuro. Não é retórica, não é exagero, não é meme, é diagnóstico, é laudo técnico, é a segunda temporada confirmada da tragédia. E ele termina dizendo que o Brasil está ficando sem ferramentas democráticas para consertar o que quebrou. Aí você olha para Brasília, para o STF, para o Planalto, para a COP30 pegando fogo, para a Janja dançando com filtro de TikTok e percebe: sim, estamos sem ferramentas, só sobrou um martelo e o martelo é sempre usado na cabeça certa. No fim das contas, todo esse episódio mostra o seguinte: o Brasil hoje é aquele aluno que tirou 0 e está reclamando que a prova estava difícil. Só que agora o professor, no caso os Estados Unidos, está dizendo: não, querido, você não estudou. Chandler Clayson conseguiu algo raro: unir diplomatas, advogados, conselheiros e até o Voldemort em torno de um único sentimento: esse cara passou dos limites. Enquanto isso, o povo brasileiro está preso dentro de um roteiro de fantasia sombria, escrito por alguém que odeia finais felizes. Mas, como toda grande saga, chega uma hora que o protagonista descobre que ninguém vai salvá-lo. Nem o exército dos Estados Unidos, nem o Trump, nem o Jon Snow, nem o Harry Potter, nem o Batman. A luta vai ser aqui, com a gente, com coragem e com a certeza de que, como diria a casa Stark, o inverno está chegando. Mas dessa vez, não para os brasileiros, para quem achou que poderia governar sem limites. E o frio, meu amigo, vai ser glacial.
O inverno está chegando e assim como aconteceu em Westeros, ele não chega para os Stark, ele chega para quem achou que podia destruir uma família honrada sem nunca pagar o preço.